Estimados amigos e amigas, estamos de volta com o programa Brasil do Bem, um programa que promove o seu desenvolvimento pessoal, profissional, empresarial. Tratamos até mesmo do aspecto emocional, familiar e o espiritual. E hoje é com muita satisfação que recebemos um empresário, ele, Marco Antônio de Campos, que tem uma trajetória toda voltada para o setor de educação. Marco, é uma satisfação recebê-los no nosso programa e gostaria de começar ouvindo a sua história do Marco menino. Como que era a sua infância, a sua adolescência, você tentando se encontrar no mundo? Bom, obrigado pela oportunidade, professor Carlos. Também sou professor formado, né? Mas bem antes disso, o meu pai ele trabalhava como mecânico de uma multinacional, que era a Olivetti, e ele subiu, sem escolaridade, mas ele conseguiu subir a um cargo de chefia. E quando as oficinas, né, da máquina de escrever Olivetti tinham seus problemas, né, em filiais por todo o Brasil, ele era convidado a ir para poder resolver. E isso começou em São Paulo, onde eu nasci, depois fomos para Campinas, depois para Ribeirão Preto, depois para São Bernardo do Campo, e em Belém do Pará que eu senti qual seria a minha vocação, que o Papai do Céu me deu como dom, que são os animais, o meio ambiente, a natureza, os bichos, né? E naquela época você estava com que idade, Marco? Eu devo ter chegado em Belém do Pará, eu saí da 5ª série de um colégio público em São Bernardo do Campo e cheguei lá com, da 5ª série, acho que são 10 anos, né? 9 para 10 anos de idade. Ou seja, ainda você menino, acabou descobrindo a tua paixão, a tua afinidade com todo esse mundo, podemos dizer esse mundo animal? Sim, sem dúvida. Você abria a janela, a gente morava num sobradão lá em Belém, na capital, com mangueiras enormes. Imagine a natureza local, né, nessas árvores, o ecossistema, era periquito, papagaio, currupião. E muitos vinham comer na varanda de casa, né? E, inclusive, até um papagaio que vivia de árvore em árvore acabou sendo cuidado por mim. E toda manhã, antes de eu ir para o colégio, ele pousava ali na grade da varanda e eu dava uma fruta diferente que ele estava acostumado a comer. Isso se prolongou por muito tempo. Você que está sintonizado conosco, tem ouvido eu falar com frequência uma frase que diz o seguinte: cada pessoa, quando nasce, traz consigo dons, talentos e habilidades. E o seu desafio, ao longo da sua trajetória, é descobrir qual é o seu dom. E nós vemos aqui a história emocionante de Marco Antônio, que foi morar, devido ao trabalho do seu pai, lá em Belém do Pará. E ali ele encontrou, de fato, a sua competência, a sua missão. Essa aproximação, essa intimidade, essa afinidade com os animaizinhos. E a partir dali, ele passa, então, a sonhar, a almejar, a visualizar um dia poder empreender nessa área, nesse setor. Mas antes de falarmos sobre a Toca dos Lobos, que você vai conhecer logo mais, eu gostaria que o Marco contasse para nós como que foi a sua formação acadêmica, qual foram suas primeiras atividades no setor de educação e, finalmente, como que você conheceu aquela moça bonita chamada Ana Fátima. Vamos lá. Em Belém do Pará, o meu pai sempre ensinou a gente se virar com aquilo que você gostaria de ganhar, de ter, de ir ao cinema. Eu tinha que me virar de alguma forma, né? E tinha muito próximo da minha casa uma empresa chamada Amazônia Aquários. E eu, com os meus 11 anos de idade, eu comecei a frequentar essa loja, voltava da escola à tarde, almoçava e corria para essa loja para ver os aquários. E todo dia eu estava ali. Todo dia. De segunda a sexta? De segunda a sexta-feira. Dava umas 4 quadras de casa, eu andava e via a manutenção dos aquários, né? A colocação dos peixes, a reposição dos peixes, as pessoas comprando os aquários, né? E aí o dono, que também era dono de um restaurante, que tinha ali essa outra empresa, perguntou meu nome, me chamavam, acabaram me apelidando de Marquito, e perguntaram se eu podia conhecer os bastidores, não é? E eu comecei a fazer um lanche com eles à tarde e tal, comecei a ajudar na limpeza dos aquários. E aí me surgiu uma ideia. Por que não
também começar a criar esses peixinhos em casa e por que não comercializar? Né? Aí eu fui num ferro velho, consegui pegar aquele interior da máquina, desculpa, da geladeira, que normalmente quando está velha se joga fora, e eu peguei na oficina do meu pai, Durepox e tal, e fui tapando os buraquinhos, enchi de água, ganhei uns peixinhos e fui reproduzindo. A maioria era tudo peixes vivíparos, já estou chegando nos cães. Então não tinha muito segredo em reproduzir, né? Não precisava desovar para ter o encontro do espermatozoide e óvulo, já saía direto, né, através da fecundação. E nasceram muitos. Aí eu comecei a pegar esses peixinhos maiores, colocava dentro daqueles saquinhos de gelinho, que fala, de chup-chup, e ia na frente das escolas com uma tiara de bambu, pendurada assim, e vendia os peixes, porque muitos tinham aquário, né? Aí começou a surgir o dinheirinho, aquele dom do comércio. E que idade que você tinha nessa... Eu tinha uns 11 para 12 anos, mais ou menos. Gente, mais uma vez, olha só que emocionante ver um garoto de 11 para 12 anos já com a sua capacidade empreendedora, de visualizar, de projetar, ter um negócio próprio, fazer toda a sua, digamos, seu plano de ação, não somente da criação, mas também da comercialização daqueles peixinhos. Você imagina que você vendeu quantos peixinhos naquela época, Marco? Olha, todo filme novo que aparecia na cidade eu queria assistir. Então eu tinha que vender bastante peixinho, porque ali o que a gente tinha de entretenimento. Além depois, eu fui chamado para trabalhar na loja, né? Assim como estagiário. Naquela época não tinha esse problema de você ganhar um dinheiro e ter exploração infantil, aquela coisa toda, né? E eu cheguei a viajar com os funcionários, que eles tinham coletores de peixes ornamentais pelos afluentes dos rios da Amazônia. E a gente já levava dentro das peruas combis aquelas gavetas tipo de frigorífico, sabe? Com cilindro de oxigênio, saco plástico, caixa de papelão com isopor picado, porque a gente saía desses pescadores já com peixe ornamental, era acaradisco, era a carabandeira, até peixe elétrico. Naquela época tinha um condicionamento especial. Já chegava na porta do aeroporto de Valdecães, né? Que era o aeroporto internacional lá, já embalava e já mandava para o Japão, para a Europa. Naquela época não tinha tanta preocupação, assim, fiscalização em cima das coisas. Era tudo liberado. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para você. Você não tinha problema com o IBAMA? Não, acho que naquela época não. Estou falando de 1980 e bolinha, né? 1982, 84, mais ou menos essa época aí. Estimados amigos, nós estamos falando com o Marco Antônio de Campos, ele que é um empreendedor hoje com uma empresa que é a referência no estado de São Paulo e que ele vai poder contar para vocês como que ele mudou do setor de educação, que foi a sua formação acadêmica, e mais tarde como que ele veio empreender no setor de cães. Mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Se você tem um espírito empreendedor, se você é uma pessoa dinâmica, visionária, quer crescer, vencer e empreender, gostaria de convidá-lo a conhecer o modelo de negócios Brasil do Bem Franquias. Um modelo de negócios que funciona através de um clube de empresários, em que você pode ser o nosso franqueado aqui na sua cidade. E o objetivo principal é promover o desenvolvimento pessoal, profissional, empresarial, emocional, familiar e até mesmo o espiritual, através de um modelo de qualificação, treinamento e desenvolvimento humano. Você que está de fato em busca de um empreendimento com propósito, essa é a oportunidade que você aguardava. E acima de tudo, a nossa missão é possibilitar a você e todos os participantes uma vida mais plena, mais próspera e feliz. Para mais informações, pode me contatar diretamente aqui no Instagram e eu vou atendê-lo pessoalmente. Voltamos a apresentar o programa Brasil do Bem, cujo objetivo é auxiliá-lo no seu desenvolvimento pessoal, profissional, empresarial, no emocional, familiar e até mesmo no espiritual.
Aqui nós valorizamos a fé, valorizamos a família e valorizamos os negócios com ética. Hoje estamos falando com o empresário Marco Antônio de Campos, ele que tem uma trajetória linda no setor de educação e há 15 anos está empreendendo justamente no setor de criação, comercialização, adestramento de cães. Marco, eu estou assim bastante emocionado em ouvir a sua história, especialmente essa ligação, afinidade que você tem com os animaizinhos. A pergunta é, os seus pais sempre te incentivaram a seguir essa carreira? Olha, principalmente a minha mãe, sim. O meu pai não gostava muito porque quando a empresa, a Olivetti, ela oferecia passagens aéreas para visitar a sua cidade natal, nas férias, né? No final de ano e tal. E eu ficava. E a empresa alugava aqueles palacetes antigos da cidade velha de Belém, e por fato de ser muito quente, tinha muitas áreas de jardinagem e tal, né? Janelas grandes. Aí eu fechava aquelas janelas com tela, colocava aquelas carcaças de geladeira, eu ia no Ver o Peso, comprava algumas aves, né? E eu criava. Quando meu pai chegava, era um mini zoológico dentro de casa. Era uma Arca de Noé? Era uma Arca de Noé. Ele não gostava muito, não. Mas ficava aquela briga entre ele e a minha mãe. Não, deixa o menino, ele gosta e tal, pá, né? Mas me conta, quem queria que você fosse médico na família? A minha mãe. A minha mãe, ela teve que abandonar os estudos muito cedo para cuidar dos pais. Família italiana, em São Paulo, capital. Ela era muito estudiosa. Só que os pais adoeceram, ela era a caçula. Enquanto os mais velhos trabalhavam, ela teve que deixar de sonhar em estudar para ser médica, para cuidar dos meus avós. E aí, ela queria que eu fosse médico, era um sonho dela. E você queria ser médico, Marco? Na verdade, eu gostava muito da biologia. As aulas de biologia do colégio eu nem piscava, eu sentava na frente, eu digeria as aulas, né? Amava muito. E eu tenho a biologia na medicina, né? A parte científica, de pesquisa e tal. Talvez eu seguisse por essa área. Entendi. E aí, o meu pai, né, foi chamado para voltar para uma cidade paulista, que é Campinas. E antes de eu prestar vestibular para medicina lá, eu tinha boas notas no colégio, e eu queria chegar antes, e os professores anteciparam as minhas provas finais, isso era novembro, para eu conseguir vir e prestar universidades. Passou? Eu passei em biologia, na PUC, o ensino, vamos falar assim, o preparatório para vestibular era totalmente diferente, e enquanto lá o vestibular eram perguntas objetivas, aqui eram dissertativas, então eu fui preparado para um outro tipo de vestibular. E eu era novo, tinha 17 anos. Eu falei, eu vou entrar em biologia e vou, quem sabe, prestar depois com tempo, fazer um cursinho para ir para uma universidade pública, né? E aí aconteceu de a minha mãe ficar doente, quase se repetiu a história da minha mãe, mas aí eu consegui me formar. Parabéns. Bom, em determinado momento, você seguindo essa trajetória, no setor da educação, você encontra Ana Fátima. E, de repente, você toma um outro rumo. E aí a galera que está sintonizada quer saber como que foi essa introdução sua no mundo dos cães. Quando eu entrei na faculdade, minha mãe adoeceu e eu tinha que me virar para pagar a faculdade e cuidar dela também. Aí eu comecei como garçom. E aí, a minha professora de didática, ela falou, olha, está faltando professor no estado. Com o currículo de vocês não precisam nem ter o diploma. Vocês podem apresentar o currículo, o histórico escolar, e vocês podem atribuir aula. Eu estou falando isso de 1988. Né? E a primeira escola que eu consegui atribuir aula foi aqui em Valinhos, no Alves Aranha. Jamais fosse imaginar que ia voltar para essa cidade. Né? Por ocasião, na escola que eu dava aula na periferia de Sumaré, os aluninhos que eu dava aula, já para o ensino fundamental 2, de 5ª a 8ª série,
eles eram muito sem oportunidades, né? E eu queria saber deles o que eles queriam fazer da vida. E pela janela da sala de aula, a Honda, naquela época, estava fazendo a terraplenagem da futura fábrica que se tem até hoje, a montadora. Aí eu falava, queridos, o que vocês pensam em fazer? Né? Se formar e tal. Aí um falava, se eu consigo um emprego de faxineiro numa empresa e tal, tá bom para mim. Né? Por quê? Porque eu percebi que eles não tinham referências. Os pais trabalhavam dessa maneira. Né? Eu falei, gente, olha só, daqui a pouco vem uma empresa aqui, uma multinacional, fabricante de automóveis. Né? Imaginem estudarem, fazer engenharia, desenhar um carro. Então, ei, que é isso, professor? Eu nunca fui nem para Campinas, não conheço nem Campinas. Aí, acendeu uma luzinha assim, peraí. E se eu tentar aumentar os horizontes, dar mais referências para esses estudantes, né? Quem sabe tem dons dentro deles que eles nem sabem que tem e tem que ter oportunidade para despertar. Aí imaginei uma sala de aula com rodinha embaixo. Queria fazer uma excursão pedagógica, né? Pegar o professor de história para dar aula na frente do Museu do Ipiranga, aí o professor de biologia no Butantã, no zoológico. Só que não dava para fazer tudo isso no mesmo dia, saindo de Sumaré até São Paulo e tal. E não poderia ser da mesma forma. E essa empresa, ela se expandiu, né? Chamava Melampus na época. Me associei primeiramente com o professor de biologia, depois com o professor de história, né? Começou a atender a escola pública, depois a gente começou a atender a escola particular. E aquela escola que você trabalhava acabou referendando o meu trabalho para outras escolas. É um network, né? E aí a irmã da professora do Colégio Integral de Campinas, ela era diretora do Colégio Porto Seguro, aqui em Valinhos. E a professora Rose, a diretora, a secretária entrou em contato comigo para uma entrevista. Aí eu fui lá por uma entrevista para apresentar o meu trabalho, né, para a diretora Rose. Surge uma profissional que não era a diretora Rose, apressada, já perguntando se ia demorar muito e tal. Pai, eu calmamente, né, respirei, me apresentei, falei onde que eu posso te ajudar, o que você está precisando. Eu estou precisando fazer um passeio com meus alunos. Eu falei, então não é comigo. Passeio faz com pai e mãe. Com os professores fazem um estudo do meio. Aí ela peraí, não quis ir tão rápido na entrevista. Foi perguntando algumas coisas e tal, ela pediu para fazer uma programação que seria 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Queria descer no centro de São Paulo com crianças de 8 e 9 anos de idade, né? O bairro da Liberdade. E depois ir para um teatro e almoçar num restaurante italiano. Né? A programação super bacana, porém sem logística e muito perigosa para sair com criança de 8 anos. Falei, olha, no Fundamental 2, o professor de História vai fazer exatamente isso. No início da formação da cidade de São Paulo, no pátio do colégio. Aí você assim, o que a gente pode fazer? A gente faz um tour, vai dar uma base para eles, para levar essa bagagem lá para o Fundamental 2. Marco, eu estou curioso para saber quem era essa coordenadora. Então, era a coordenadora Ana Fátima. Ana Fátima. Quando ela se apresentou, e falou, olha, eu gostei do seu trabalho. Você pode falar com outros professores, foi a Fafá quem indicou. E aí começou a surgir mais oportunidades, porque realmente a gente tem que fazer um diferencial, né? Podemos dizer que foi amor à primeira vista? Não digo à primeira vista, né? Mas talvez... À segunda vista. Um bom tempo depois, talvez. Bacana. Gente, o nosso tempo vai ser dividido em duas partes. Nós vamos encerrar esse bloco agora com o professor e empresário Marco Antônio de Campos e nós vamos sair daqui e vamos lá para a Toca dos Lobos. E ele vai contar para nós como tudo surgiu
como foi a sua visão, o que ele imaginou, visualizou e, acima de tudo, como que ele realizou. E hoje, Toca dos Lobos, gente, é uma referência, não somente no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, para você ter animais com pedigree, especialmente qualificado, com treinamento, com adestramento, com hospedagem. Se você precisar de deixar o seu animalzinho por um tempo, por uma viagem, você vai ter todas essas opções. Então vamos juntos agora conhecer a Toca dos Lobos. Aqui, pessoal, dando continuidade à nossa visita. Normalmente os pais vêm com seus filhos, né, com as crianças, então a gente faz uma rápida brincadeira aqui para eles entenderem de onde que veio o cão, né? Então eu pergunto, crianças, procura aqui, ó, isso aqui é o planeta Terra, né? Tem aqui os continentes, a fauna de cada lugar. Então procura para mim o bicho que mais parece com o cachorro. Aí, rapidamente um ou outro já aponta o dedo ali, vê o lobo cinzento ali entre a Ásia e a Europa, né? E uma outra criança, ou a mesma, vai lá e aponta o lobo pardo, lá na América do Norte. Aí eu explico, né, que o cão veio do lobo, tem duas histórias. Quem chegou em quem, né? Primeiro o lobo chegou no homem, foi o homem que chegou no lobo. Eu conto essa história e eu explico que o homem, depois que eles se encontraram, uniram raças de lobos diferentes até chegar no cachorro atual, nas variedades de raças que tem. Ok? E continuando, eu explico um pouco da nossa história, né? Como que a gente começou aqui. Que na verdade esse espaço todo, que é uma chácara, né? Os tios foram ficando velhinhos, passavam só final de semana aqui e o lugar ficava só com os caseiros. Aí sobrou para quem que gostava dos bichos da família para vir morar? Eu, né? Ninguém queria vir, porque é estrada de terra, fica muito escuro. Eu falei, já que eu vou trazer minha família, por que não criar uma raça de cão para isso? E eu, como professor de biologia, estudei bastante e trouxe o Malinois da Europa, da Bélgica. E foi o primeiro casal, trouxe um padreador, depois eu trouxe uma matriz de famílias, linhagens totalmente diferentes para eu começar um plantel para tomar conta desse espaço. Mas nasceram uma ninhada totalmente variada, de uma coloração mais parda, outra mais alaranjada, outro filhote mais avermelhado, um mais acinzentado, ou seja, eu acertei na alta variabilidade genética. Falei, por que não comercializar? Por que não começar a vender? E aí a gente criou a Toca dos Lobos. Aqui tem o meu pai, a minha esposa Fafá, o Ian, a Yane, a Clara, que não gostava muito de cachorro, não aparece aqui. Mas depois que ela casou, ela até ganhou uma Malinois e começou a treinar também. Ela junto com o marido dela. E aqui a gente tem também um outro cão que eu trouxe. Ele já veio para cá com 2 anos de vida, foi o investimento maior que nós fizemos, né? Nessa linhagem de cão que ele está treinando lá na Europa, lá na Bélgica. Aí eu pedi autorização pro meu tio para utilizar o outro espaço da propriedade. Até então aqui nós tínhamos poucos boxes, só tínhamos uma maternidade, 3 baias e eu precisava de mais espaço. E agora a gente vai estar indo conhecer esse espaço junto comigo. E dando continuidade na nossa visita, já estamos aqui com o Tuk-Tuk, com os nossos ilustres visitantes que vieram conhecer o nosso espaço. Ele é um tuk-tuk elétrico, ele não faz barulho. E vamos lá, segurem-se. Aqui nós temos 2 reprodutores, o padreador e a matriz, pais dos filhotes que estão no outro campo. Agora a gente vai estar andando, para vocês terem uma visão de todo esse espaço aqui. Então nós vimos o padreador e a matriz, que são os pais desses 2 filhotes aqui, ó. E aqui é a parte de hotel e de colégio interno dos cães. Esse é o momento mais esperado, né? Antes do treino e também às vezes depois do treino, que é a integração de um cão da raça Pastor Malinois que a gente cria com os visitantes. Percebe que ela é muito carinhosa, muito afetuosa.
mas na hora que for defender o patrimônio, a vida de vocês, contra estranhos, ela fica brava. Esse é um dos campos de aula. Como eu disse, a empresa é familiar. A minha esposa, Ana Fátima Fafá, ela é uma das treinadoras da Puma, que é uma atleta que vai competir Mondial Ring em breve. Essa atividade a gente chama de busca de objetos. É um dos exercícios de pontuação desse esporte chamado Mondial Ring. Muito bem, pontuação máxima. Pilates. Sit. Em pé. Pilates. A modalidade esportiva Mondial Ring, ela é muito importante para nós treinadores, por quê? Porque tudo que acontece no esporte pode acontecer na vida real, tá? Então, por exemplo, agora ela está se afastando da dona, né, que é a Ana Fátima, vai perder de vista e vai continuar na posição de ancoragem. Então ela pode entrar, por exemplo, num banco, né, numa padaria, o cão fica do lado de fora aguardando ela sem sair da posição. Aqui é a maternidade, onde nós temos 3 filhotes com uma fêmea, ainda amamentando. Os filhotes têm 45 dias. Ó, esse aqui é o campo de sociabilização, onde nós temos vários obstáculos. Tem corredor lá de lá, corredor aqui, olha lá, ó. Ok, estamos encerrando a nossa visita de hoje. Aqui só para finalizar, todo bom criador tem que ter um consultório veterinário, né? Onde a gente vacina, faz um microchip, temos as consultas, as vermifugações, pesamos os cães. Muito obrigado pela visita. Até a próxima. Estimados amigos, foi uma satisfação hoje estar com o empresário Marco Antônio de Campos, ele que é casado com a Ana Fátima, socialmente conhecida como Fafá. E tenho certeza que todos saíram daqui muito engrandecidos com esse conteúdo, especialmente pela experiência. Então fica aqui o nosso convite para a próxima semana estarmos juntos no programa Brasil do Bem, que tem a missão de fazer o desenvolvimento pessoal, profissional, empresarial, emocional, familiar e até mesmo o espiritual.